CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol, Felipe e os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia. Vamos ouvir aqui uma entrevista, uma fala do Zé Carlos, que é o vereador que, depois de muito tempo, então, acabou falando. Só que foi para nós, não foi para a imprensa, não. Foi para o GAECO, o grupo que está investigando as acusações contra ele. Vamos ouvir. Respondi todas as perguntas que foi indagado. Saio daqui confiante daquilo que eu falei no Ministério Público. Estamos tranquilos daquilo que nós fizemos. Nós não fizemos nada de errado. Tudo que ele foi levantado é uma coisa que nós estamos desfazendo, entendeu? Através dos nossos depoimentos. E se Deus quiser, nós vamos sair completamente ilesos disso. Tá aí a fala de Zé Carlos, Bruno. Ele que tinha aparecido recentemente, comentávamos aqui na semana passada, em um evento público, onde fez discurso e tudo. Pois é, né, Carol? É aquela história, né? Eu acho que às vezes os políticos perdem a oportunidade de conseguirem, diante de uma situação delicada, difícil como a dele, que é respondendo justamente ali a toda a comissão, como a gente trabalhou aqui, trouxe análise, comentamos, falamos, ele perdeu a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos e agora, quando fala, tem que falar justamente a polícia, né? Então, assim, por que lá atrás já não disse isso, né, Carol? Por que já não foi, então, até a comissão e prestou ali os devidos esclarecimentos acerca do que foi perguntado? Esperou chegar nessa situação onde agora, obviamente, a gente fica aguardando a decisão final aí por parte da polícia, da justiça, para poder entender se no final das contas ele é inocente ou se ele é culpado, né? Os políticos, às vezes, eles perdem oportunidades que são oportunidades importantes de poder reforçar aquilo que, em tese, é o que todo político não pode perder, Carol. O político pode perder muita coisa, ele pode errar, ele pode falar abobrinha, ele pode fazer uma série de coisas, tem a sua punição às vezes pontual, mas o político ele vive de um elemento essencial, reputação. Se você tem a sua reputação ali de alguma forma afetada, de alguma forma manchada, de alguma forma enrolada, como é o caso atual do Zé Carlos, você vai criando aí um certo constrangimento por parte da sociedade, mais do que isso, a sociedade deseja explicações, porque, afinal de contas, a dúvida ainda paira no ar, né? No âmbito da Câmara, a ACP, que poderia investigar, foi arquivada, mas na esfera civil, importante ressaltar ao ouvinte da CBN, o Ministério Público já ajuizou, em maio deste ano, ações civis públicas, né, onde pede à Justiça a condenação de Zé Carlos e também de Creato, que é o ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara, o Rafael Creato, por improbidade administrativa e reparações por danos morais coletivos. Estão em fase de citação esses processos. As defesas dos dois acusados sempre reforçam que só falariam mesmo em âmbito de justiça, e a Câmara rejeitou aquela abertura de comissão processante que poderia terminar ou não na cassação do mandato do Zé Carlos. Esse fato de ter no Legislativo um caminho e lá na Justiça um outro caminho. Como que você vê essa relação? Ontem falávamos, Bruno, sobre todas as denúncias, se elas não seriam interessantes de serem investigadas, independente do caso ou de quem estivesse apontando. Lembrando que, claro, né, todo mundo tem direito à defesa e por isso podem ser até acusações com interesse político. Sim, até que se prove o contrário, todos são inocentes, né, Carol, Felipe, ouvintes. Essa é a lógica, né, do Estado Democrático de Direito. Agora, fica uma situação delicada porque, veja, Carol, a Câmara tentou investigar, né? A Câmara tentou fazer a sua parte diante dessa história toda. O problema é que quando você tem ali uma dimensão onde a própria Justiça acabou assegurando o direito de que ele não estivesse presente, que ele não participasse dali, ficou dois pesos, duas medidas, né? Porque isso inevitavelmente prejudicou diretamente lá atrás o trabalho da própria comissão, que poderia chegar a algum termo em termos de efeitos políticos sobre a decisão, né? Ou seja, que poderia selar aí de alguma maneira o destino do vereador Zé Carlos. Agora a gente vai ter que esperar, vai caber aí ao Ministério Público, né, avançar com essa denúncia, a gente vai ter que esperar o posicionamento da Justiça para ver no final das contas o que vai ser atribuído ou não em termos de crime para o vereador. Qual é que é o problema? O tempo corre, a política corre e o ano que vem tem eleição. E a probabilidade de ser candidato é grande. A gente só espera que a Justiça chegue, né, a um parecer final antes desse processo eleitoral em si, para que depois não fique aquela situação constrangedora, né, Carol, que quase nem acontece no Brasil, né, de políticos que vão lá, chegam, disputam a eleição e posteriormente acabam sendo
condenados pela justiça, né? Não estou dizendo que é o caso dele, né? Não gosto de fazer nenhuma falsa acusação, mas os fatos estão apontando para a questão de que é necessário que a justiça chegue a um termo mais rápido possível dessa história toda. Sim, até uma resposta aos eleitores. Bruno, Exato. a gente repercutiu aqui um pouco mais cedo sobre a história dos moradores de rua, em situação de rua, melhor dizendo, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em meio que determinar aí uma... não digo internação compulsória, mas o recolhimento deles, né, de uma forma meio que obrigatória, e a Frente Nacional de Prefeitos reagindo inclusive com uma fala de que as cidades, os municípios, no caso, não podem pagar por isso sozinhos. Tá se esperando aí uma diretriz, afinal de contas, para poder fazer um levantamento mais preciso sobre a situação, mas gerou um mal-estar ali, não muito grande, evidentemente, mas gerou ali uma certa azia, não é? Essa decisão do ministro. Pois é, não caiu muito bem não, viu, Felipe, para falar a grande verdade, viu? E o governador do estado de São Paulo, diante dessa discussão toda, porque foi um dos assuntos também que... Ontem foi tanta coisa, aliás, fazer um parênteses, ontem foi tanta coisa que aconteceu na política que isso passou meio despercebido, né? Mas o Tarcísio também, ele vem falando e comentou aí sobre a questão das comunidades terapêuticas rurais, né? Também dentro dessa lógica de internação compulsória, de expandir esse programa, sobretudo no que diz respeito ao âmbito do estado de São Paulo, né? Aí alguns já vão começar a discutir se isso envolve ou não envolve medidas higienistas, de exclusão, que não ataca o real problema diante da situação toda. Uhum. Mas é aquela história, Felipe. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal também tem a sua agenda e está tentando ganhar algum tipo de protagonismo. Até porque, quando começou os trabalhos nesse segundo semestre, a própria Rosa Weber disse que, antes da sua aposentadoria, colocaria em discussão temas polêmicos e temas que interessam a sociedade brasileira, né? Então, eles estão querendo ganhar o centro das atenções das agendas. E isso, inevitavelmente, vai gerar reação por parte da classe política, que é diretamente afetada a depender dessas decisões, né? Esse não é um caso isolado envolvendo a dimensão dos moradores em situação de rua. Mas tem a questão das drogas, que está ganhando muita polêmica também lá com a decisão do Alexandre de Moraes, do processo que ainda está sendo votado, e teve aquela outra questão também dessa semana que a própria Rosa Weber pontuou, né? O que eu penso, Felipe, diante disso tudo, né? O problema, de fato, explode na mão de quem? Dos prefeitos. Eu acho que eles precisariam ser um pouco mais ouvidos sobre isso, né? Eles também não querem pegar sozinhos esse problema, né? Porque ficam muito expostos também. Sim, ficam muito expostos diante deles, são pressionados, né, Carol, pela população também a chegar a um determinado termo disso tudo, né? Exato, e como devem ser. Mas a questão é, preciso ouvi-los para entender também quais as condições. A realidade, até onde conseguem realizar. Precisa de uma articulação interfederativa, gente. Esse é um tipo de problema. A exemplo de saúde, a assistência social de maneira geral, a exemplo de saúde, a exemplo de educação, só tem uma saída. Tem que ter ali uma cooperação interfederativa e fazer as políticas dos serviços públicos dialogarem. Senão você não resolve o problema. Bruno, bora pro final de semana, segunda-feira, mais um cafezinho aqui? Eita, que beleza, hein? Só vamos, né, gente? Sextou, mas ainda vamos tomar uns cafezinhos aí no final de semana, né? O Felipe Pereira continua firme e forte com a sua missão de ser o único barista que não toma café, mas a gente vai firme e forte nesse projeto aí, tomando mais alguns cafés, nos informando de política, e segundona a gente analisa aí pra galera. Super combinado. Obrigadão, viu? Um abração, Até gente. segunda. Valeu, até lá. CBN, a rádio que toca notícia. Além da alta gastronomia de Campinas, na Gertrudes Carnes e Vinhos, você encontra uma loja com mais de 500 rótulos de vinhos, champanhe e espumantes das melhores